Amados, a paz do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos discorrer sobre a nossa lição 5, né, do livro Atos dos Apóstolos. E hoje vamos falar sobre a conversão o crescimento, né, o crescimento da igreja, a conversão dos crentes que ia acontecendo, e também vamos falar sobre a conversão de Paulo. Então, hoje o nosso estudo, ele vai estar contido do capítulo 6 ao capítulo 9 do livro de Atos. Amados, fazendo aqui, como de costume, uma rápida recapitulação da lição anterior, para a gente seguir na linha, seguir de uma forma linear, os irmãos bem recordam, né, que houve o dia de Pentecostes. Após o dia de Pentecostes, amado, a igreja seguiu seu curso ali, doutrinando os novos crentes que estavam se juntando ali à igreja. E a igreja, nesse período, amados, levou ali o seu intento sem perseguição, sem maiores problemas, né? Isso vai mudar, né? Essa calmaria em relação à pregação do evangelho vai mudar, porque agora as autoridades judaicas, né, os judeus, eles vão se voltar, sim, contra a pregação do evangelho, após ali o episódio que aconteceu no templo de Jerusalém, naquela porta formosa, aonde Pedro e João curaram um coxo ali no dia que eles foram para o sacrifício ali da tarde, né? Estava havendo o sacrifício da tarde naquele dia. Então eles chegam ali, eles veem o coxo e curam o coxo em nome de Jesus. Há um rebuliço ali, obviamente, né? O coxo começa a saltar e a glorificar a Deus, as pessoas correm para ver, as autoridades também que estavam lá correm para ver o que estava acontecendo. E quando Pedro e João dizem, né, que curaram sim, foi em nome de Jesus, eles são presos, né? Pedro e João são presos. No primeiro momento são apresentados diante de um grupo ali do Sinédrio, e aí, como já era tarde, eles voltam para a cadeia. No outro dia, quando eles vão serem buscados lá, para se apresentarem agora ao pleno lá do Sinédrio, ao tribunal, os guardas espantados verificaram que a cadeia estava intacta lá, as portas fechadas, os guardas estavam lá, ninguém viu nada, mas os apóstolos tinham sumido. Pois bem, enquanto eles falavam ainda, dando esse relato lá para as autoridades religiosas, alguém chega e diz que os apóstolos estavam lá no templo ensinando, as autoridades correm lá, repreendem Pedro, que Pedro não pregasse a respeito de Jesus, não falasse de ressurreição. É quando Pedro dá aquela famosa resposta, né, quando ele diz, importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Naquela hora, amados, ali há uma revolta, assim, um inconformismo, uma ira muito grande daquelas autoridades ali religiosas. E, como eu disse na lição anterior, abaixo de Deus ali, se não fosse a intervenção de Gamaliel, um líder ali, um rabino, aqueles discípulos teriam sido apedrejados, teriam sido mortos ali, né? Então, após isso, amados, a igreja vai continuar, a igreja não vai se intimidar, eles continuam pregando, continuam curando, e a igreja, amado, vai crescendo, né? A igreja vai crescendo, eram 3 mil conversos no dia de Pentecostes, daí a pouco, já com essa cura do coxo, aí passou para 5 mil instantaneamente, e a igreja vai crescendo e vai crescendo. Com o crescimento da igreja, amados, obviamente, vão aparecer também problemas assim de ordem administrativa, né, para o próprio funcionamento ali da igreja. Em Jerusalém, amados, ali, vem muitos crentes dispersos, né, que estavam ali fora ali da Palestina, daqueles dias ali, daquela área ali de Israel. Tinha muitos crentes que estavam, muitos judeus, né, judeus que no dia de Pentecostes estavam lá de todas as áreas ali conhecidas de até então do Império Romano. Então, aqueles crentes, né, que se converteram, aqueles judeus que se converteram e agora eram crentes em Jesus, muitos deles eram de regiões gregas, de fala grega, né? Porque tinha o pessoal que continuou ali em Jerusalém, naquelas imediações, continuava falando aramaico, né? Os mais eruditos ali, o hebraico, mas aqueles povos que saíram, né, aqueles judeus que saíram, que nasceram em outros lugares, eles vão adquirir ali a língua do seu país, eles falavam grego, né? A língua da sua região, né? Da sua região, eles falavam grego. Então, o que aconteceu, amados? Começou a haver um problema na igreja, como eu disse, de ordem administrativa,
porque as viúvas ali, da helenista, chamadas viúvas helenistas, que eram as viúvas desse povo grego, elas começaram assim a reclamar que elas não estavam sendo assim tão bem assistidas quanto as viúvas ali hebreias. Então, o que que acontece? No caso, as viúvas judias. O que que acontece? Então, para resolver esse problema, a igreja ali se reúne, né, por orientação do Espírito Santo, como tudo que a igreja vai fazer desde então, desde a descida ali do dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo ali no dia do Pentecostes, tudo que a igreja faz é sobre a orientação do Espírito Santo. Eles ali em oração, né, resolveram separar 7 homens, né, ou seja, para servir as mesas, né, a Bíblia diz servir as mesas, ou seja, ali estava instituído o ministério do diaconato, né, os diáconos ali. Então, são 7 diáconos de nome grego, possivelmente todos eles de regiões gregas, até porque eles iam atender essa reclamação das viúvas ali gregas. Então, é instituído esses 7 diáconos. Amado, lembrando que servir as mesas, né, dá a entender que eram 7 garçons. Não. Servir as mesas dizia respeito aqui à atividade meio da igreja, porque a atividade fim da igreja é pregar o evangelho. Tanto é que ali os discípulos, né, disseram, olha, os apóstolos disseram, olha, não é salutar que a gente deixe de pregar a palavra, que é a atividade fim, para servir as mesas, para nos ocupar com a administração da igreja. Então, vamos nomear sete administradores, vamos dizer assim, 7 diáconos, e eles iam ver, irmão, toda essa situação, tudo aquilo que dizia respeito à administração da igreja, eles iam se responsabilizar por aquele ministério, enquanto os apóstolos iam levar a palavra, eram os pregadores da palavra. Os irmãos compreenderam, né? Pois bem, é interessante ainda, irmão, a gente ressaltar, isso foi ressaltado na lição anterior, e ressaltar novamente que os apóstolos ali, os discípulos e aqueles crentes que iam se juntando à igreja, eles continuavam frequentando o templo. Eles não vão assim romper logo de cara assim com as tradições judaicas, não. Eles vão ali perseverar também na tradição, né? Isso vai mudar agora, vocês vão ver que vai entrar um personagem, né? Eu não estou falando de Paulo ainda, vai entrar um personagem que vai romper com essa visão, vamos dizer assim, meio lá e meio cá, né? Eram da graça, mas também estavam ali no templo, né? Tudo bem, amados, que muito possivelmente, né, eles não tomavam parte de sacrifício, né? A Bíblia até dá a menção no sentido de que realmente eles não tinham mais ligação com sacrifícios, mas eles estavam ali, eles frequentavam o templo, continuavam frequentando o templo, né? Interessante que eles também se batizavam, amado, em nome de Jesus, né? Passou o batismo ali em nome de Jesus. Eles viviam em comunhão, ou seja, tinham tudo em comum. Ali não havia crentes com necessidade, porque quando alguém estava com alguma situação, eles vendiam, né? Eles vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens, apresentavam ali diante dos apóstolos. Por sua vez, os diáconos ali iam fazer a repartição, e a igreja estava prosperando, né? A igreja estava crescendo, né? Amados, a organização da igreja ali, ela era simples, né? Pedro, num primeiro momento, ali é líder, né? Ele vai exercer realmente ali uma liderança, seguido por João, né? E logo depois, posteriormente, ali Tiago, irmão de Jesus, não era o Tiago apóstolo, Tiago vai ser líder ali em Jerusalém, vai virar pastor da igreja de Jerusalém. Então, amados, o que acontece? Eles, em relação ao que eu estava dizendo, amado, deles estarem ali no templo, né? Mas eles não tomavam parte, né? Não tomavam parte ali em sacrifício, essa coisa assim, vamos dizer assim, amados, mais profunda ali da lei, né? Aqueles rituais, eles não tomavam parte, né? Estavam ali, até porque, amados, como eu disse já numa gravação anterior, era uma oportunidade também para eles pregarem, né? Para essas pessoas que ainda estavam presas, assim, à lei. Isso me faz lembrar, mas né, em relação a gente ser crente, às vezes frequentar um ambiente que não condiz muito com a nossa condição de crentes, isso me faz lembrar que rapidamente uma amiga minha muito querida, eu vou citar o nome dela porque certamente ela vai ver essa gravação, eu vou mandar essa gravação para ela,
E se ela fosse consultada agora, eu tenho plena certeza de que ela não me proibiria de falar o nome dela, né? A Lília, uma colega minha de trabalho, na época ela não era crente, e ela um dia ela me convidou, né, para ir assim para um ambiente que não tinha nada, era um ambiente religioso, mas não tinha nada a ver com a minha fé. Então, assim, o que eu vi ali? Uma oportunidade de me aproximar dela. E eu fui, né? E tomei parte lá em algumas, era uma festividade, eu tomei parte em algumas coisas. Mas na hora que foi para, vamos dizer assim, fazer determinado ritual ali, todo mundo percebeu que eu fiquei quieta. Eu estava ali, mas eu fiquei quieta, né? Então, o que que acontece? Essa pessoa hoje, a Lília, é uma irmã em Cristo muito querida, se converteu, é uma bênção na mão do Senhor, tem ganhado almas para o reino de Deus. Então, amados, eu creio que também a estratégia dos apóstolos daquela época de continuarem frequentando o templo, né? Era também porque ali era uma oportunidade para eles evangelizarem. Pois bem, amados, mas o que que acontece? O que que nós vamos verificar? É que, que a igreja, né, ela estava ali muito focada em Jerusalém, muito focada em Jerusalém. Então, o que que acontece? Mas a ordem, né, de Jesus ali era que o evangelho fosse levado até os confins da terra, né? Fosse começando ali pela Judéia, Samaria, né? Por Jerusalém, que ficava na Judéia, depois Samaria, todas aquelas regiões ali, Cesareia, Damasco, Antioquia, fosse levado para os confins da terra. Pois bem, nós verificamos ali, amados, que o único dos apóstolos que desenvolveu assim uma considerável atividade missionária foi Pedro, né? Porque nós vamos ver Pedro, por exemplo, além de Jerusalém, Pedro, né, vai a Samaria, ele vai até Samaria, tem registro na Bíblia que ele foi até Cesareia, né, ele vai a Damasco, né, ele vai também lá na igreja de Antioquia, na Síria, né, Damasco ficava na Síria, Antioquia ficava na Síria, ele vai à Síria, né, a ilha de Chipre também, o apóstolo Pedro foi, e embora, amados, a tradição diga que todos eles, né, todos os apóstolos ali igualmente exerceram esse trabalho missionário, mas a Bíblia, a gente percebe que há uma atividade maior realmente ali de Pedro, né? Amados, em relação ainda à instituição dos diáconos, né? Como eu estava dizendo, a igreja cresceu, porque apesar ali da oposição dos saduceus, que não acreditavam em ressurreição, e essa oposição ela vai ficar muito forte a partir daquele episódio lá da cura do coxo, pois bem, a igreja, apesar dessa perseguição que começou por conta disso, a igreja cresce, cresce. Aí, como eu mencionei aqui anteriormente, vai haver um problema com as viúvas helenistas, porque elas vão reclamar que não estão sendo bem assistidas, tanto quanto as outras viúvas judias. Então, lá em Atos, isso tudo, amados, está lá em Atos, né, no capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 4. Quando eles mencionam, né, quando os apóstolos reunidos ali para resolver a situação, eles dizem que, olha, não é razoável, né? Isso a gente lê na Bíblia, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus. Amado, o telefone está tocando aqui, eu vou dar uma parada aqui, eu vou atender e volto daqui a pouquinho, tá bom? Amados, então, como eu estava dizendo, ali foi instituída a diaconia, e a Bíblia cita, né, o nome dos sete diáconos, né? Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Ou seja, todos 7 com nomes gregos, né? Possivelmente, muitíssimo possivelmente, todos eles eram de províncias gregas. Pois bem, desses dois, amados, né? Desses 7, melhor dizendo, 2 vão se destacar muito, né? Principalmente Estevão. Estevão, porque, amados, porque Estevão vai ser o primeiro mártir da igreja, né? Vai ser Estevão. Pois bem, e por que, amados, que Estevão ele vai ser o primeiro mártir da igreja? Porque Estevão, ele vai ser ali o primeiro que vai ter uma compreensão plena do que seria a época da graça, né? A época ali do cristianismo, o que seria de fato o cristianismo. Porque o cristianismo, amado, não era assim um judaísmo reformado, como a visão dos apóstolos, de uma certa forma, era essa. Parece que o cristianismo era vamos dizer assim, um judaísmo melhorado, e não era isso, amados, era um rompimento mesmo, né? Então, o que acontece?
Estevão ele vai ser o primeiro a ter essa visão de que não havia mais nenhuma conciliação, não seria possível haver conciliação entre o cristianismo e o judaísmo, e por conta disso, amados, Estevão vai ser acusado, né, de estar corrompendo, né, com as tradições lá dos antigos, né, ele vai ser acusado também de querer destruir o templo, né, vão arrumar uma série de acusações ali para que Estevão venha a ser morto, como de fato foi. Amados, eu vou precisar aqui dar mais uma pausa, porque o telefone está tocando novamente, os irmãos me perdoem, vai ficar aqui tipo um corte na gravação, é porque eu estou gravando em casa, como os irmãos sabem, e aqui, amados, a gente tem que conciliar tudo, né? Um momentinho. Amados, voltei, já vamos resolver os exercícios do nosso livro, né? O exercício 501, que diz assim: um problema surgido com o crescimento da igreja foi a negligência no cuidado para com as viúvas helenistas. Correto. A 502 diz assim: a fim de resolver o problema referente às viúvas helenistas, sugeriram os apóstolos que os crentes que faziam parte desse grupo cuidassem delas. Não, eles vão instituir o diaconato, né? Então a questão está errada. A 503, requisitos importantes na escolha do diácono eram que fossem cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de fé. De fato, amados, quando vai ser instituído ali os diáconos, eles precisavam ser homens de boa reputação, né, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de fé. A 504 diz assim: os 7 oficiais escolhidos como diáconos na igreja eram de origem romana. Não, está errado, eles eram de origem grega. A 505 diz assim: Estevão e Felipe, que passaram a integrar o corpo dos diáconos, tiveram participação importante na história do cristianismo, bem além da responsabilidade conferida pelo exercício do diaconato. De fato, irmão, tá verdade, porque eles vão, vamos dizer assim, eles vão além, porque eles vão ser, Estevão, né, vai ser ali um apologeta, ele vai defender uma doutrina e vai morrer por conta disso, e Felipe, amados, vai se destacar no serviço missionário também. Então, amados, vamos agora para o martírio de Estevão, né, propriamente dito, está lá no livro de Atos, no capítulo 6, do versículo, aliás, o Atos capítulo 6, amados, e capítulo 7, vai tratar realmente do martírio ali de Estevão. Pois bem, como eu disse, amados, esses dois, né, se destacaram. Estevão era cheio de fé, cheio de graça, cheio de sabedoria e de poder espiritual. Isso está lá em Atos capítulo 6, versículo 5, e o versículo 8 e também no versículo 10 vai nos dizer isso. Amados, vamos aqui verificar por que Estevão, né, vai sofrer uma perseguição tão atroz como essa, e nessa perseguição ali estava o apóstolo Paulo, né, ajudando nessa perseguição e na morte, e posteriormente na morte de Estevão, a perseguição contra Estevão e a morte de Estevão, e aonde é que Saulo entra nessa história, né? Pois bem, amados, ali na região, em toda aquela região ali do Império Romano, por onde viviam os judeus, né, haviam ali sinagogas, e essas sinagogas, amada, a maioria delas, assim, elas eram particulares, eram instituições particulares, ou seja, pessoas que tinham dinheiro, e entendo aí sinagoga mais como um colégio, uma escola, uma faculdade, né, uma instituição de ensino. E muitas delas, a maioria delas eram particulares, como eu disse, pessoas com dinheiro, famílias com dinheiro, instituíam ali aquela escola, né, e certamente recebiam também por aquele ensino, né, os pais que podiam pagar, colocavam seus filhos ali para aprenderem as leis judaicas, né, os costumes judaicos e toda aquela questão ali que envolvia ali o judaísmo. Pois bem, amados, lá em Jerusalém, havia ali 5, né, sinagogas que pertenciam a cidadãos, né, como eu disse, instituições particulares. Cidadãos que pertenciam, por exemplo, da região de Cirene, né, pessoas que moravam na região de Cirene, fizeram ali sinagogas em Jerusalém,
Pessoas que moravam ali em Alexandria também fizeram sinagogas ali em Jerusalém. Pessoas que moravam na Cilícia, e preste bem atenção a esse nome, Cilícia, porque essa região, amados, era a região de onde o apóstolo Paulo morava, né? Saulo até, não era Paulo ainda, Saulo morava. Possivelmente Saulo era dono de uma dessas sinagogas, a família dele era dona de uma dessas sinagogas, de um desses colégios, né? E Paulo vai se sentir atingido por conta de uma pregação que, de uma certa forma, desautorizava o ensino judaico, né? Os ensinos das tradições, etc. Também, amados, pessoas que viviam ali na Ásia Menor, a região onde ficavam aquelas sete igrejas lá do Apocalipse, né? Pessoas que moravam nessa região também tinham instituições de ensino em Jerusalém. Pessoas que moravam em Roma, crentes, judeus ali, crentes não, judeus ali que moravam em Roma, tinham também sinagogas em Jerusalém. E o costume ali, amados, que todos os sábados, né, após os cultos ali, eles passaram a discutir essa situação ali de Jesus, esse movimento que estava crescendo. Então, isso, de uma certa forma, passou a fazer parte ali das discussões ali daqueles mestres da lei naquelas sinagogas, né? Então, amados, o que acontece? Estevão, né, entra em cena, pregando, né? Estevão era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, né? Ele dizia que o Antigo Testamento, ele dizia de uma forma bem acertada, né? Que o Antigo Testamento, tudo que dizia ali, o Antigo Testamento indicava para a pessoa de Jesus, e que a graça, amado, a graça em Cristo era superior à lei, e isso, amado, vai causar um incômodo muito grande ali entre os judeus. Amados, a essas alturas, a gente já estamos entendendo aqui, vamos entender que Estevão já foi preso, né? Possivelmente ali por Saulo deve ter capitaneado essa prisão. Estevão foi preso. Então, amados, ali diante do sinédrio ali, Estevão vai se defender. Quem foi preso foi Estevão, né? Estevão vai se defender, e aí ele vai fazer ali um resumo histórico, né? Igual como Pedro fez ali no dia de Pentecostes. Ele vai repreender também os judeus, ele vai falar da morte de Jesus. Está lá em Atos 7, do versículo 51 ao versículo 53. E a Bíblia diz, amados, que enquanto Estevão falava, seu rosto brilhava como se fosse de um anjo. Isso está lá em Atos 6, no versículo 15. Então, amados, o que aconteceu? Quando aqueles judeus ali, embora no meio deles estivesse o doutor Saulo estava ali, entre outros mestres, né? Estava o doutor Saulo. Eles não conseguiram, amados, eles não conseguiram combater as teses de Estevão. E aí, quando não se consegue, isso é um recurso sórdido que se faz até hoje, quando você não consegue combater aquilo que a pessoa está dizendo, a tese daquela pessoa, aí o que acontece? Os opositores, via de regra, se voltam contra a pessoa que está falando. Ele deixa o assunto ali e vai focar na pessoa. Pois bem, fizeram a mesma coisa em relação a Estevão. Aliás, amados, essa tática, né, de se vencer um debate sem ter razão, nos dias de hoje a gente tem um livro, né, do século XIX, século XVIII, século XIX, escrito por Arthur Schopenhauer, que ele fala isso, né, como vencer um debate sem razão. E entre outras táticas que ele ensina, ele diz que você, quando você não tiver como combater o que a pessoa está dizendo, veja assim alguma coisa na pessoa, tente saber alguma coisa da pessoa para desmoralizar aquela pessoa e, consequentemente, desmoralizar também o que ela está dizendo. É aquela coisa que a Bíblia diz, amados. Contra isso, a Bíblia diz o seguinte, que você deve julgar a profecia, não o profeta. Estão lembrados? Pois bem, é como se alguém, amados, fosse um médico assim, estivesse dizendo para o paciente, olha, a gordura faz mal por conta disso, disso e aquilo e outro. E como aquele paciente ali não estava afim, amados, de receber aquela palavra, porque não estava afim de mudar de vida, de mudar seus hábitos, ele vai observar ali que, por exemplo, o médico está acima do peso e vai dizer, olha, mas você está acima do peso. Ou seja, amados, uma coisa totalmente, não tem nada a ver, né? Então, é o que eles fizeram lá com Estevão. Quando eles não conseguem combater a sabedoria de Estevão, eles vão se voltar contra a pessoa de Estevão e vão dizer, né? Vão arrumar ali testemunhas mentirosas para dizer que Estevão atacava o templo, que Estevão era um herege, que Estevão era isso, que Estevão era aquilo, né?
Amados, atacar o templo ali, né? Por que eles não aceitavam que alguém atacasse o templo? Entre outras razões, e principalmente essa, porque o próprio Jesus já tinha dado a deixa lá atrás, chamou o templo de covil de ladrões. Amados, o templo ali em Jerusalém, ele de uma certa forma tinha se transformado numa fonte de renda, tal qual o templo lá em Éfeso, né, da grande Diana dos Efésios, tinha se transformado também em fonte de renda. Então, aqueles judeus ali que costumavam, irmãos, a explorar o povo, explorar a fé do povo para se locupletar, né, com grana, com dinheiro mesmo, eles não aceitavam que alguém dissesse que aquilo que eles estavam ensinando não era forte, não era verdadeiro, e muito menos que não havia mais a necessidade de mediação de sacerdotes, que era o que os apóstolos estavam ensinando, que Jesus era a graça e que por meio de Jesus a gente tinha acesso direto ao Pai, como de fato é, né? Então, só que eles não aceitavam, porque isso atingia, entre outras coisas, suas fontes de rendas. Amém, amados? Então, o que eles fizeram, amados? Aqueles homens vão subornar, né? Vão arrumar testemunhas mentirosas e vão subornar ali algumas pessoas para que dissesse que tinha ouvido, né, Estevão proferir palavras blasfêmias, né, contra Moisés e contra Deus. Olha só, isso está lá em Atos 6, no versículo 11. Irmãos, a mesma tática, né, que usaram contra Jesus, né? A gente pode ver isso lá em Marcos 14, no versículo 58. E mais tarde também essa tática seria usada contra Paulo, né? Agora o então Paulo. Está lá em Atos 21, versículo 28. Ou seja, qual era a acusação? Era que Jesus, né, Estevão, Paulo, queriam destruir aquele santo lugar, né? Que de santo já não tinha mais nada, né? O templo em Jerusalém. Amados, interessante que nesse concílio lá que Estevão estava sendo julgado, quem estava lá? Olha quem estava lá. Quem eram os sacerdotes chefes que estavam lá? Era Anás e Caifás. Aqueles mesmos lá que fizeram o julgamento justo, né, de Jesus. Conforme está lá em Atos 4, né, no versículo 6. Esse concílio, amado, corrupto, né, foi o concílio que autorizou ali a crucificar Jesus, crucificaram Jesus. Na lição anterior, esse mesmo concílio, amados, esses mesmos sujeitos estavam lá para proibir Pedro de falar em Jesus, de falar na ressurreição, está lá em Atos 4, versículo 18, e agora esse mesmo concílio se atirava contra Estevão como se fosse feras, né? Como feras em cima de Estevão. Amados, a Bíblia diz que no final do seu discurso, ali no discurso de Estevão, né, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele disse, né, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele teve uma visão dos céus. Os céus se abriram ali para receber aquele servo de Deus, né? Está lá em Atos 7, no versículo 56. Estevão, amados, foi apedrejado, né? E enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Estevão disse, Senhor, não lhes impute esse pecado. Semelhante, amado, ao que Jesus disse ali na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, Estevão disse algo semelhante, os irmãos podem ler em Atos 7, versículo 60. Então, irmãos, enquanto isso, né, quem estava ali? Até porque possivelmente estivesse defendendo seus próprios interesses, porque uma dessas sinagogas podia ser dele, né? Estava Saulo, né? Saulo estava ali, as vestes, né, segurou as vestes ali de Estevão, e ele assistiu ali, e não só assistiu, como consentiu, como deu voto para que Estevão fosse apedrejado e morto. Agora, amados, uma coisa a gente precisa ressaltar, né? Que Saulo, ali, vendo, né, tudo aquilo, ouvindo tudo aquilo, irmãos, é bem possível que Saulo aquele episódio ali tenha balançado Saulo, né? Tenha balançado Saulo. Aliás, amados, Agostinho, né, um dos pais da igreja, diz assim, que o cristianismo, ele deve a conversão de Saulo ao episódio ali de Estevão. A gente sabe que vai haver algo dramático lá na frente, que Paulo vai se render, né, ao cristianismo. Mas certamente esse episódio de Estevão deve sim ter abalado ali as estruturas, vamos dizer assim, internas religiosas de Saulo. Pois bem, e é interessante, amados, que Saulo estando ali, né, ele jamais imaginaria que logo, logo seria ele também, né, ia ser perseguido e iam tentar matá-lo por conta de pregar aquela mesma coisa que
que Estevão estava ali pregando. Amados, só lembrando, né, que a conversão de Paulo, empunhando a bandeira do evangelho e a bandeira da graça, né, pegando a graça em Jesus, amados, a gente pode dizer que depois de Jesus, né, o maior expoente, assim, da pregação do evangelho veio a ser, sim, o apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo, depois de converso, vai virar um tição, né, nas missões e vai, de fato, levar o cristianismo aos confins da terra. Pois bem, vamos agora para o exercício 506, amados, até o 509. 506 ao 509, que diz assim. Amados, vou interromper novamente, o telefone está tocando, vai haver um corte novo aqui na gravação, um momentinho. Oi, amados, voltei. Irmãos, eu vou aqui, vocês estão vendo assim, toda hora eu estou interrompendo aqui por conta do telefone tocando. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? A Bíblia diz que o homem é destruído porque lhe falta conhecimento. Desde que começou essa pandemia de coronavírus, inclusive eu até gravei, né, um vídeo, por conta de tantas vezes o telefone tocar e alguém me traz uma questão em relação a essa situação, eu gravei até um vídeo, né, tá no meu canal, chamado assim, Onde está Deus na Pandemia? Algo parecido, acho que o título é esse. Que eu gravei esse vídeo justamente assim, para dar uma resposta nessas pessoas que estão sempre me ligando e me fazendo perguntas, irmão, do tipo assim, irmã Rose, por que Deus está permitindo que isso aconteça? Por que as igrejas estão fechadas? Irmã Rose, o anticristo já está no mundo? Essas perguntas assim. Esse dia me ligou um rapaz aqui, irmão, 2 horas da manhã, desesperado, porque tinha ouvido dizer que uma revelação aí não sei da onde, que o demônio ia ser solto agora, aqueles quatro demônios lá que está no livro do Apocalipse, aqueles 4 seres infernais, iam ser soltos agora e que iam de porta em porta para batendo na porta, chamando o nome da pessoa porque queria entrar nas portas. Meu irmão, que coisa ridícula, me desculpe até o palavreado, né? Irmãos, aonde que um demônio, era só assim uma questão de lógica, aonde que um demônio, para entrar numa casa, ele precisa bater na porta, chamar a pessoa para abrir a porta? Irmão, se um demônio chega na minha porta, e ele é do tipo que ele é limitado a ponto de precisar bater numa porta, porque ele não consegue entrar, irmãos, eu pegaria esse demônio no tapa, sabe? Porque de forças assim, a gente estava, vamos dizer assim, peito a peito, né? Então, amados, é cada coisa que a gente escuta, sabe assim? É tanta loucura que a gente escuta, porque, infelizmente, as pessoas, amadas, não querem ler a Bíblia. Às vezes não querem, por exemplo, fazer um curso como esse aqui que vocês estão fazendo, né? Então as pessoas, amadas, estão assombradas, estão perturbadas, entendeu? Porque começa a vir um bocado de coisa no pé do vidro delas. A situação já é difícil, amada, que nós estamos passando, né? E aí vem pessoas assim para botar mais cargas ainda em cima das costas das pessoas. Mas por que, amados, que isso acontece e a pessoa recebe isso para si? Porque, amados, porque não tem conhecimento. A verdade é essa, não tem conhecimento, né? Então, você desculpa, assim, eu sei que quando a gente dá uma pausa, como eu tô dando aqui, depois fica assim meio esquisito, o vídeo fica com corte. Mas eu tô sozinha em casa aqui, amados, e eu costumo, sim, atender os telefones, eu não deixo sem atender, porque eu não sei, às vezes, assim, o estado que a pessoa pode estar ali pedindo socorro, então eu atendo, sim. Irmão, desculpe, tá, amados, essas interrupções. Pois bem, vamos voltar ao que nós estávamos, né? A gente ia resolver aqui as questões de 5 a 6 até 5 a 9. Amados, a questão aqui 5,6 diz assim: Estevão, um dos diáconos escolhidos pela comunidade cristã de Jerusalém, destacou-se a resposta é, irmã, por sua vida de fé, graça, sabedoria e poder espiritual. Essa é a resposta. A 5,07 diz assim: a supremacia definitiva do evangelho foi corajosamente defendida por Estevão sobre a lei romana, mas a supremacia, né, definitiva do evangelho foi corajosamente defendida por Estevão, né, sobre a lei romana. Naquela época vigorava ali a lei romana. Amados, no intuito de fazer Estevão calar-se, né, diante das acusações que fazia contra os judeus, alguns homens, né, foram subornados para mentir sobre a sua conduta. Essa é a resposta.
a 5:09 diz assim: levado a juízo, Estevão viu-se diante dos mesmos sacerdotes que haviam participado da crucificação de Jesus. Quem eram esses sacerdotes, né? Anás e Caifás. Irmão, deixa eu aproveitar aqui, um gancho aqui. Vamos... Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Só quem podia autorizar a pena de morte era a autoridade imperial. Era um procurador romano, era uma autoridade romana, uma autoridade constituída romana. Tanto é que a gente vê lá os judeus ali levando Jesus para um lado e para o outro, porque eles precisavam ali ter a autorização de Pilatos para a pena de morte, porque aos judeus não era permitido aplicar a pena capital. Vou fazer uma pergunta para vocês. E Estevão? Estevão, o Sinédrio ali decidiu, era um tribunal religioso judaico, judeus, decidiu a pena de morte e mataram. E mataram sem precisar falar com romano nenhum. Ué, como é que se deu isso? Amados, a história diz, eu anotei aqui em algum lugar, a história diz o seguinte, não sei aqui, não estou conseguindo achar onde anotei, mas a data, né? Ia falar a data. Quando Tibério César morreu, Tibério César, amados, era o imperador que estava governando, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, né? E uma autoridade constituída por Tibério César tinha sido Pilatos. Daí Pilatos autorizou e Jesus foi crucificado. Pois bem, a história registra que quando Tibério César morreu, ali naquela confusão toda, armada de aquelas intrigas ali palaciana para quem ia tomar o lugar de Tibério César, tá? Aquela coisa toda, aqueles distúrbios todos os distúrbios que aconteciam sempre que ia haver uma mudança ali de imperador, a gente sabe como é que isso acontece. Pois bem, a história registra que Jerusalém, ali a região da Judéia, aquela região ali dos judeus, aquela região ficou 2 anos sem procurador. Então, nesses 2 anos, irmãos, os judeus pintaram e bordaram, né? Principalmente em cima da igreja. Vão fazer e acontecer ali em cima da igreja, né? Então, amados, vamos por isso que eles vão matar Estevão ali sem nenhuma intervenção de nenhuma autoridade romana, né? Porque estavam sem procurador ali. A lei ali era eles mesmos, né? Era o Sinédrio. Pois bem, amados, em relação após esse episódio de Estevão, né, que Estevão é morto, a igreja vai, amados, passar por uma tribulação, por uma perseguição tremenda, sabe, tremenda. E quem é que estava capitaneando essa perseguição? Quem passaria agora a capitanear essa perseguição? Aquele sujeito que ia, juntava, vamos dizer assim, uma milícia, né? Juntava uma milícia e saía varrendo aonde ele achasse. Um cristão, uma família cristã, ele arrastava essas pessoas e trazia para Jerusalém, ali diante do Sinédrio, para um julgamento de Araque, porque eles já tinham sido condenados à morte, sim, e seriam mortos ali em Jerusalém, né? Quem era esse chefe dessa milícia, né? Amados, era Saulo, né? Que depois viria a ser Paulo. Era Saulo. Então, amados, após a morte de Estevão, Saulo vai desencadear uma perseguição sanguinolenta contra a igreja. Isso está lá no capítulo 8, né, do livro de Atos. No primeiro momento, irmãos, vocês perceberam que ali foi perseguiram ali, acusaram, né, prenderam Pedro e João, Gamaliel entra e dá aquele parecer muito sábio, há uma calmaria ali, mas depois desse episódio de Estevão, irmãos, a coisa, como diz o outro, o bicho vai pegar, porque agora estava Saulo, né, capitaneando, liderando essa perseguição contra os cristãos. A Bíblia diz, amados, para o irmão ter uma ideia, a Bíblia diz lá em Atos 8, versículo 3, que Paulo assolava a igreja. Olha a palavra, assolava a igreja. Então, assim, amados, ele devastava, né? Tudo aquilo que ele achava que era heresia contra a lei de Moisés, ele arrasava, ele destruía mesmo, ele matava, ele assassinava. Saulo era um sujeito ali sanguinolento mesmo, né? Então, amados, mas o que vai acontecer em relação a essa perseguição sanguinolenta do apóstolo Paulo, em relação ali aos cristãos? Amado, vai haver uma dispersão, né? O povo vai correr para não morrer,
vai correr. E nessa dispersão, amados, o evangelho vai sendo levado, né? Porque aonde eles chegavam, eles iam levando ali a mensagem, né, do cristianismo. Então, isso foi uma projeção, amados, das missões. Foi, vamos dizer assim, uma forçação mesmo para que ali aqueles fugitivos se transformassem em missionários e levassem essa palavra onde quer que eles chegassem, né? É interessante também, amados, lá no versículo 1, que diz que todos foram dispersos, né? Exceto os apóstolos. Por quê, amados? Exceto os apóstolos, né? Interessante isso aí. Parece que essa perseguição ela era mais direcionada para um grupo específico ali. Qual seria esse grupo, né, amados? Os helenistas. Os helenistas, justamente os helenistas, que era a região ali da onde foram tirados os 7 diáconos, né? Então, a perseguição era contra, né, esses helenistas, que foram as pessoas, meus irmãos, que tinham uma visão, assim, vamos dizer, mais aberta, né? Compreenderam logo, assim, de cara, que o cristianismo não era um judaísmo reformado, não. O cristianismo era algo muito mais superior e estava muito mais além de Moisés. Jesus estava muito mais além de Moisés. Então, são esses gregos, né, que vão ficar na mira, né, dos donos das sinagogas lá. Entre eles, Saulo, né? Pois bem. Então, esse povo correndo, amados, eles vão chegar ali em Antioquia da Síria, né, que fica ao norte ali de Israel, já bem longe, né? Os irmãos terem uma ideia, o Monte Hermon fica na Síria e é muito longe, e fica muito longe ali de Jerusalém, né? Então, eles vão chegar ali em Antioquia da Síria, lembrando, amados, que é lá em Antioquia da Síria, onde pela primeira vez os crentes vão ser chamados de cristãos, os pequenos cristos, os parecidos com Cristo, né? Então, eles até então eram chamados de o povo do caminho. Sempre chamavam ali, olha, é o povo do caminho, era o caminho. Mas em Antioquia da Síria, eles vão ser chamados de cristãos. Amados, mais tarde, né, com o aumento ali daquela igreja ali em Antioquia da Síria, nós vamos vendo que Paulo, né, Paulo e Barnabé, eles vão ser enviados daquela igreja para começar, de fato, ali o trabalho missionário, né, levando o evangelho aos confins da terra, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Amados, vamos aqui para a página 69. Página 69, deixa eu ver aqui. Vamos resolver uns exercícios, né? O exercício, deixa eu só ver aqui. Vamos, deixa antes de eu resolver, mas eu falar um pouco aqui do evangelho entre os samaritanos. Amados, a ordem de Jesus era que o evangelho fosse levado, né, a Jerusalém, a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Amados, Jerusalém já estava evangelizada, né? A gente vai ver que um sumo sacerdote, lá em Atos 5, versículo 28, diz assim: encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Ou seja, Jerusalém já tinha, todo mundo ali já tinha ouvido falar realmente na ressurreição, né, e na graça de Jesus, a salvação ali oferecida para todos. Então, amados, Jerusalém ali já estava, né, evangelizada, a coisa estava, vamos dizer assim, tranquila, né, estavam doutrinando os crentes, tudo. A igreja ali era prestigiada pelo povo, né, os pobres ali estavam amparados pelo instituto ali do diaconato. Mas vamos verificar, amados, que a ordem de Jesus, ela ia ser cumprida de levar o evangelho até os confins da terra, como está lá em Atos 1, versículo 8, né? Então, a perseguição, como eu já mencionei antes, e vou enfatizar aqui, ela vai empurrar esses evangelistas, assim, para além dos muros de Jerusalém, né? Então, nós vamos verificar, mas que Felipe, né, com a perseguição, um dos diáconos, corre também, e ele corre para se esconder de Saulo, ele vai se esconder lá em Samaria, ele vai para Samaria, e lá em Samaria, amados, o evangelho, ele pregado ali por Filipe, vai ter um êxito muito grande, né, a ponto de Jerusalém enviar Pedro e João para ver o que estava acontecendo lá em Samaria. Lá, amados, quando eles chegam lá, eles vão impor, né, eles veem aquela comunidade de crentes ali, de cristãos, então eles ver que aquela conversão foi genuína, então eles vão impor ali a mão sobre aquele pessoal e vão, ali em Samaria, vão receber o batismo com o Espírito Santo, né? Lembrando, amados, que é ali em Samaria que vai acontecer o episódio de Simão, né, o mágico. Simão, vendo tudo aquilo ali,
Simão certamente era uma celebridade ali, irmão, por conta dos poderes, vamos dizer assim, paranormais dele, né? Fazia ali espetáculos, tudo. Então, quando Simão viu, amados, o poder ali que o batismo, que as pessoas que recebiam o batismo, a transformação que aquelas pessoas recebiam, né, nas suas vidas, ele quis aquele poder para ele, e está lá em Atos 8, versículo 13, né? Ele quis, de uma certa forma, amado, misturar, vamos dizer assim, o propósito dele seria misturar a graça, né, os dons ali da crença em Jesus, do poder que Jesus dá àqueles que creem em Jesus. Ele queria comprar. Ele não queria necessariamente crer. Sabe aquele crente que vai para aquele converso, né? Que vai para a igreja, mas nunca vira assim um crente, um crente, um crente. Era tipo Simão, né? Então ele se mostrou ali indigno, amados, porque ele queria comprar, né? Queria comprar aquele dom. De uma certa forma, era aquele cristão, amados, um pé na igreja e outro no mundo, né? Não era de fato converso, como Ananias e Safira, né? O episódio que nós mencionamos aqui, o triste episódio que nós mencionamos aqui anteriormente. Amados, até hoje, né? Essa coisa de querer comprar, de uma farsa, essa coisa assim, irmão, de ludibriar, né? É chamado de simonia por conta de Simão, o mágico. E é interessante aí, amados, que Simão, né, diferentemente ali de Ananias e Safira, quando ele vê a bobagem que ele fez, ele de uma certa forma, ele volta atrás e ele se compunge ali diante dos apóstolos, né, e pede oração para que ele não viesse ser castigado. Até porque, certamente, amados, todo mundo conhecia, né, a história de Ananias e Safira. Então, sabiam que não podiam brincar, né, com as coisas de Deus. Irmãos, em relação ao fim de Simão, né, embora não esteja na Bíblia, mas um pai da igreja chamado Hipólito, ele diz o seguinte, que esse Simão, o que ele foi fazer depois? Ele quis virar tipo um David Copperfield. Ele mandou enterrá-lo, né? E que disse que podia enterrar ele, que com 3 dias ele saía de lá, né? Bom, irmãos, a gente sabe, né, qual foi o destino aí que Simão teve, né? Foi vítima da sua própria loucura. Pois bem, amados, só que esse ofício assim de Simão não acabou, não. Essas doidices, essas pirotecnias, essas maluquices que a gente vê dentro, vamos dizer, do meio evangélico, né, do meio religioso, né, e do meio evangélico. Simão, tem gente assim, tem pastores, né, que para fazer pirotecnia, fazer espetáculo, pega até serpente e fica balançando serpente. Alguns já morreram picados de serpente. Não, isso é loucura, isso é simonia. Isso é querer fazer espetaculia, vamos dizer assim. Nem sei se existe essa palavra, mas fazer espetaculia, né, durante o culto. Isso é coisa de Simão, irmão. Isso não é coisa de crente, não. Amém, amado? Mas vamos falar agora de Felipe, né, e o eunuco, o tesoureiro lá da rainha de Candace, da rainha Candace, né, lá da Etiópia. Pois bem, Filipe, amados, os irmãos recordam que era um dos 7 diáconos, né, que também vai embora para não morrer, e aí ele vai ali, ele vive naquela região ali do deserto, ali por onde ele estava, ele vai se deparar com o eunuco, né, esse tesoureiro da rainha Candace, essa rainha dos etíopes, e o eunuco, ele tinha ido, né, para Jerusalém ali para adorar, e ele voltava para casa, irmãos, com o livro de Isaías. Por aí a gente percebe que já era um homem muito rico, porque naquele tempo, para ter as escrituras, irmãos, era uma escritura ficava no templo, né? Era uma coisa assim, para elite mesmo, né? Porque era muito caro escrever nos papiros lá, nos pergaminhos. Então, esse homem realmente era muito rico para estar com um livro, para estar levando um livro para ele, né? Então, ele estava com o livro de Isaías, e ele estava lendo Isaías 53, e ele não conseguiu entender que Messias era sofredor aquele, né? Então, Felipe vai ali, explica para ele entende, ele fica alegre, ele é batizado, amados, ele sai realmente assim, regozijando de alegria, né? E aí ali acontece um episódio interessante. A Bíblia diz que Felipe foi arrebatado, é como se ele fosse tirado, irmão, assim, de uma vez, né? Ele é arrebatado, ele sai dali, e aí dali ele já vai chegar em Cesareia, numa região já bem mais distante, e ali ele começa a pregar também o evangelho, está lá em Atos 8, versículo 40, né? Vamos agora para os exercícios, né, do 5.15,
ao 5:21. O 5:15, amado, diz assim: Jesus ordenara aos discípulos que saíssem para evangelizar, a começar de Jerusalém, e logo o próprio sumo sacerdote deu testemunho, né? Encheste Jerusalém de toda a vossa doutrina. Disseram isso, irmão? Disse, né? Que Jerusalém já estava toda evangelizada, né? O sumo sacerdote acusou, né? O discípulo ali de terem feito isso. Então, a questão está certa. A 5:16. Uma vez que estavam tão bem em Jerusalém, os cristãos não mais saíram de lá. Não, irmão, realmente estava tudo muito bem, né? Desde que Gamaliel tinha dado aquele conselho, estava tudo ali tranquilo, mas vai desencadear uma perseguição terrível, e dessa vez de Saulo, né, contra os helenistas, contra aqueles diáconos, entre eles Estevão, né, porque estavam pregando contra os costumes judaicos, estavam fazendo um rompimento total com o judaísmo, e obviamente com as sinagogas, e isso era contra, vamos dizer assim, os interesses religiosos e econômicos, sim, né, daquelas pessoas que eram responsáveis por aquelas sinagogas, inclusive o próprio apóstolo, o próprio Saulo, né, que ainda não era apóstolo, era só Saulo, o perseguidor. A 5:17 diz assim: Filipe foi para Samaria, passando a evangelizar os samaritanos. Sim, amados, e lá houve muita conversão a ponto de Pedro ir lá, né, e ver o que estava acontecendo e impor as mãos ali e aqueles crentes receberem o batismo com o Espírito Santo ali em Samaria. O 5:18, irmão, diz assim: Pedro e João foram logo para Samaria, a fim de ver de perto as maravilhas que lá estavam acontecendo em relação à conversão dos samaritanos por intermédio de Filipe. Sim, eu acabei de falar isso, a questão está certa, né? Amados, a 5:19 diz assim: Ao imporem as mãos sobre os novos convertidos em Samaria, os apóstolos sentiram-se, de repente, amedrontados e fracassados. Nada a ver, né? A questão está errada. Um mágico chamado Simão, ao ver os milagres operados por meio de Filipe, quis adquirir o mesmo poder do Espírito, oferecendo dinheiro. Amados, o poder aqui, né, era Pedro, né, estava fazendo, Filipe também, todo mundo estava fazendo ali a questão ali de impor as mãos, o Espírito Santo descer. Então, Simão quis sim, né, quis sim esse poder para ele. Quis comprar o poder, né, porque a gente pede a Deus e Deus dá, mas ele quis comprar. A 5:21 diz assim: Também no poder de Deus, Filipe evangelizou o eunuco, tesoureiro de Candace, rainha etíope, que havia estado em Jerusalém para adorar. Correto, a questão está certa. Vamos agora, amados, para nosso último texto aqui, o texto 5, a conversão de Saulo, né? Vamos agora para a conversão de Saulo. Isso está lá em Atos, no capítulo 9. Amados, vamos falar aqui rapidamente, porque eu não quero que esse vídeo fique muito comprido. Vamos lá. Amados, Saulo de Tarso, né, ele veio a se transformar no apóstolo dos gentios, ou seja, é aquele que vai levar realmente o evangelho aos confins da terra. Um pouco sobre Saulo, né? Saulo foi nascido em Tarso, né, uma província romana, era da tribo de Benjamim, e ele era da seita dos fariseus. Isso a gente pode ver lá em Romanos, né, no capítulo 11, em versículo 1, em Filipenses 3, versículo 5, em Atos 23, versículo 6. Saulo, amados, provavelmente desde criança teria sido enviado ali para Jerusalém para estudar nas melhores escolas, né? Nós sabemos que ele, entre seus mestres, estava o grande Gamaliel. Paulo, certamente, amado, era de uma família riquíssima, né? Muito ricos. Inclusive, ele tinha cidadania romana, e a cidadania romana já era da época dos pais dele. Quando ele já nasceu romano nato, né? Por quê? Porque certamente essa família dele era muito abastada para ter esses títulos, conseguir esses títulos. Gamaliel, amados, que era o professor de Saulo, tinha sido professor de Saulo, mestre de Saulo. Ele era um notável doutor, né, e era membro ali do Sinédrio. Então, o que acontece? Qual foi o intuito de Saulo? Quando Saulo viu que eles tinham fugido de Jerusalém e estavam chegando nos outros lugares e continuando pregando essa palavra, Saulo disse assim: eles fugiram, pois agora eu vou atrás para matá-los, né? E era o intuito dele. Então, nesse episódio aqui da conversão dele, onde é que ele estava, irmãos? Ele estava já no norte, aqui, saindo de Israel. Ele estava chegando ali no norte, né, na Síria, né, mais precisamente na capital da Síria, ali em Damasco. Pois bem,
nós sabemos, né, quando ele vai entrar ali para fazer uma carnificina, para fazer ele com seus milicianos ali, ia levar aquele povo, arrastar aquele povo até Jerusalém para serem mortos lá. Deus, irmãos, vai intervir ali, né? Então, Saulo ali estava ali porque ele era contra aqueles que eram chamados do caminho, que era como até então os crentes eram chamados, né? Aqueles do caminho. Os irmãos podem ver isso lá em Atos 9, versículo 2. Então, amados, nós conhecemos o episódio, né? Ele vai ver uma luz ali, e essa luz, amado, dessa luz vai sair uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai perguntar: quem és tu? Né? E a voz vai responder: eu sou Jesus a quem persegues. E aí a voz diz: olha, te levanta, vai até a cidade, né? E lá vão te dizer o que tu vai fazer. Olha só, amados, está lá em Atos 9, do versículo 4 ao 6. Paulo, que sempre dizia o que os outros tinham que fazer, agora ele ia ouvir o que ele teria que fazer, para ver como é que Deus, né, derruba o orgulhoso, né, aquele que realmente é de dura cerviz. Pois bem, e esse Paulo, amados, após isso, ele vai se transformar no maior arauto do evangelho, no anunciador do evangelho. Então, Saulo ali estava em Damasco, né, cego, ele ficou cego, essa luz o cegou, e ele é conduzido ali à casa de Judas, né, obviamente, não o Judas Iscariote, que já estava morto há muito tempo, era outro Judas aqui, amados. Lembrando que o nome Judas era muito comum, e é comum até hoje lá em Israel, entre os judeus, porque Judas se remete a uma família muito famosa, lá a família dos Macabeus. Então, esse nome Judas sempre aparece, várias pessoas com o nome de Judas, porque os pais, né, tinham assim, tipo orgulho de botar o nome Judas nos seus filhos, por conta da família dos Macabeus, a revolta, a independência da Palestina que tinha havido ali no passado. Amados, a Bíblia diz que ele vai ali até a rua direita. Lembrando, amados, que toda a cidade tinha uma rua chamada direita, que era a rua reta, a rua direta, né? Seria a avenida, né? A rua principal. Ananias, amados, já tinha sido avisado, né? Um crente ali por nome Ananias, já tinha sido avisado, né? Que por Deus que Saulo estaria ali. Ananias, no primeiro momento, irmãos, obviamente tem medo, né? Porque era Saulo, todo mundo conhecia, né? Tanto que esse homem era cruel, mas Deus diz para ele que ele se aquietasse, porque Saulo era um instrumento escolhido de Deus para levar a palavra, para levar o evangelho, né? Então Ananias ali, ele ouvindo isso, ele se encoraja um pouco, ele vai até lá ver o apóstolo Paulo, né? E aí quando Paulo quando ele vê o apóstolo Paulo, irmão, é interessante que ele já chama Paulo de irmão. Ele diz: Saulo, irmão, né? E aí Saulo, amados, ele recupera a vista e fica ali cheio do Espírito Santo. Amados, e os milicianos que acompanhavam Paulo, né? Eles ficaram sem entender. Viram tudo aquilo ali acontecer, ficaram sem entender. E agora, muito menos, eles não conseguiram entender como é que aquele homem que tinha saído para liderar eles numa carnificina contra aqueles que pregavam Jesus, esse homem agora ia virar um pregador de Jesus. Irmão, eu imagino como é que ficou a cabeça daqueles homens ali, né? Mas certamente, alguns ali certamente também vão se converter. E agora, irmãos, o que acontece, né? De perseguidor, assim, instantaneamente, foi rápido. De perseguidor, Paulo vai virar o perseguido. Por quê? Porque quando os judeus sabem, irmãos, que Paulo tinha chegado lá, e ao invés de ter fazido uma carnificina ali, era participando de culto, lá dando a paz do Senhor para os cristãos que estavam ali em Damasco, amados, vai vir uma perseguição logo de cara, né? Imediata, para matar Paulo, né? Que a Bíblia diz, amados, que a perseguição ali foi tão grande que ele teve que fugir de Damasco, rapidamente, fugindo dentro de um cesto, botaram ele dentro de um cesto, ele descendo por um muro ali, descendo, né, com uma corda ali descendo, para fugir, porque ele seria morto. Está lá em Atos 9, do versículo 23 ao versículo 25. Amados, após isso, eu fico imaginando, né, a cabeça do apóstolo Paulo. Após isso, amados, ele sai de Damasco, né? Aí de Damasco, amados, ele vai, isso vocês podem ver isso lá em Gálatas, no capítulo 1 de Gálatas, né? A partir do versículo 13. Quando sai dali, irmãos, Paulo, certamente, com a cabeça assim, sabe assim, você imagina o que é você, a vida toda você levar um certo tipo de vida e de uma hora para outra você mudar. Não era mais nada daquilo que você viveu, que você creu, que você ensinou, que você liderou, não era mais nada daquilo. Então ele fica assim, amado, tão abalado, que ele vai para o deserto. Né? Num primeiro momento ele vai para a Arábia, ele fica um tempo lá, depois, amados, ele volta para Damasco, né? E aí só depois de 3 anos é que ele vai em Jerusalém para conversar com os apóstolos. E aí ele chega lá, amados, ele conversa com Pedro, fica ali 15 dias com Pedro,
E aí ele ainda diz que chegando lá só encontrou Pedro, não viu nenhum outro apóstolo, né? E quem estava lá também, ele viu Tiago, né, o irmão de Jesus, que é pastor da igreja de Jerusalém. Então, amados, o que que acontece? E agora vai ficar interessante, a situação do apóstolo Paulo vai ficar interessante. Porque em Jerusalém, irmãos, quando ele finalmente ele sai ali do ostracismo, né? Ele estava ali escondido. Ninguém teve notícia dele. Que ele vai para Jerusalém, quando chega lá, ninguém quer receber ele. E ele ficou numa situação difícil, porque os judeus não queriam matá-lo, né? Porque ele tinha virado a casaca, vamos dizer assim. E os cristãos tinham medo dele, corria dele. Então ele ficou assim, uma apátrida, vamos dizer assim. Fosse o caso, ninguém queria ele. Nem na banda, nem da outra. E ele ficou no meio aqui sem saber o que fazer, porque ele agora ficou perdido aqui, porque as duas bandas, nenhuma queria conversa com ele, né? Uma queria matar e a outra queria correr dele. Pois bem, então, amados, o que que acontece? Ele começa, né, a pregar ali em Jerusalém, Paulo começa a pregar em Jerusalém, de Jerusalém, obviamente, ele vai ter que correr também, né, porque vão querer matá-lo ali, os judeus vão querer matá-lo. Então, amados, após isso, né, todo esse episódio aqui de Paulo ter se convertido, a Bíblia diz lá em Atos 9, versículo 31, que a igreja tinha paz. Ora, tinha paz porque o principal perseguidor tinha virado cristão, né? Agora estava ajudando eles. Então, a igreja passou a ter paz. A primeira onda, né, irmãs? A primeira onda de perseguição, né? Vamos dizer assim, não seria nem a primeira onda, que já tinha havido um ensaio dessa perseguição ali, com a conversão lá, com a cura do coxo, né? Por Pedro e por João. Mas vamos dizer, essa primeira onda aqui, grandiosa mesmo, vamos chamar a primeira, porque essa era a carnificina, irmãos. Elas chegaram ao fim ali com a conversão de Saulo, né? Que antes era o perseguidor maior a ele. Então, como ele estava converso, a igreja ali passou a ter paz, né? Ela vai ter paz, essa paz vai perdurar até depois lá do episódio que vai vir depois aí em relação a Nero ter colocado fogo em Roma, mas isso é assunto para nossas próximas lições. Amém, amados? Vamos resolver aqui rapidamente aqui nossos exercícios. Se os irmãos tiverem dúvida, amados, vocês podem fazer comentário nesse vídeo, tá? Fazer comentário. Aliás, eu vou até pedir também para os irmãos que não tiverem se inscrito no meu canal, os irmãos se inscrevam, porque é um canal recente, irmão, eu fiz agora, geralmente é um canal assim, muito local, assim, para a gente mesmo aqui, né, para as pessoas do meio aqui, conhecidos, amigos e tal. Mas é importante porque às vezes alguém pode ir pesquisar na internet sobre um assunto desse e cai no canal da gente, porque quanto mais tem inscrito, parece que a coisa funciona assim, quanto mais tem inscrito, na hora de alguém pesquisar, aquele vídeo aparece lá para a pessoa, né? Disponibiliza para a pessoa. Então, é interessante a inscrição, meus amados. Os irmãos puderem se inscrever, né? Vai ser bom para a gente espalhar essa palavra. Vamos lá. Amados, a página 74, a questão 522 diz assim: Atos 9 narra o processo de sua conversão. De quem? De Saulo, né? Que depois virou Paulo, né? Paulo Pequeno. Paulo significa pequeno, é um nome grego, amados. Saulo é um nome judaico, judeu. Saulo, amados, é uma corruptela de Saul, significa Saul. Talvez os pais tenham botado o nome de Saulo nele, porque ele era da tribo de Benjamim, e Saul também era da tribo de Benjamim. Mas o nome Paulo é um nome de grafia e de fala grega, né? Como ele ia aos gentios, esse nome Paulo realmente era mais apropriado. A 5:23 diz assim: tribo a que pertencia Saulo de Tarso, acabei de falar, né? Era Benjamim. A 5:24 diz assim: Saulo apenas aceitava a validade eterna da lei de Moisés. Era isso. Ele perseguia a igreja, irmão, porque ele dizia que a única lei eterna e que nunca mudaria era a lei de Moisés. E que qualquer outra coisa que aparecesse fora disso era heresia. E o herege tinha que ser morto. Isso era o zelo de Paulo com a lei de Moisés, né? A 5:25 diz assim: Saulo se empenhou em seu extermínio. Extermínio de quem? Dos cristãos. Ele queria varrer os cristãos da face da terra. E é engraçado que esse mesmo Saulo, né, transformado em Paulo, ele vai levar essa doutrina aos confins da terra. A 5:26 diz assim:
com quem teve o grande e marcante encontro em Damasco, quando saía ao encalço dos cristãos. Com quem Paulo se encontrou? Com quem Saulo se encontrou ali? Com Jesus. Amados, a revisão da lição diz assim: face à preocupação com as viúvas da igreja em Jerusalém, os apóstolos decidiram. Decidiram o quê? Né? Pela escolha de 7 diáconos, né, para ajudar essas viúvas. A 5:28 diz assim: o diácono Estevão, homem cheio de fé, graça, sabedoria e poder do Espírito, tornou-se o primeiro mártir do cristianismo. 5:29. Após a morte de Estevão, deu-se terrível perseguição aos cristãos, encabeçada por Saulo. Então, amados, obrigada, Deus abençoe. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas realmente o assunto era muito palpitante, né? Em relação à conversão de Saulo, porque vai ser um marco muito grandioso ali na história do cristianismo. E, amados, vamos continuar. Eu vou pedir mais uma vez que os irmãos compartilhem, né? Eu ia dizer distribuir, mas a linguagem compartilhe esse vídeo, né, com seus amigos, principalmente com pessoas que não sejam crentes, amados, para de uma certa forma a gente aproveitar e enquanto a gente faz o nosso curso, a gente também evangeliza pessoas. Amém, meus amados? Que Deus abençoe, que Deus guarde, e assim que possível eu já vou publicar, gravar a lição 6. Essa foi a lição 5. Que Deus abençoe, que Deus guarde, em nome de Jesus, fiquem com Deus.